Bueno. Então, se não me engano, não me falha a memória, na aula passada a gente terminou. Opa! A gente chegou a entrar em quais são os níveis de ensino? Não? A gente terminou o parágrafo 5 da confiança. Vixe, como eu estou errada aqui, então. Acho que agora é próxima à página 11, né, não? Tá, eu estou lá atrás, olha só a doideira. Terceiro estágio do período do abandono. Claro, Passamos claro. disso. Eu tô com o meu coisinha aqui e não troquei de lugar o meu. Parágrafo 5 da confiança. Maravilha. Parágrafo 5 já leu. Já Agora leu, vamos tá. para o 6, Então é o 6. Tá, beleza, querida. Obrigada. Não sei o que aconteceu, que eu fui lá para trás. Aqui a gente estava lendo sobre os estágios, né? Os estágios da confiança. Tá. Parágrafo 6. Então, o primeiro é um período de desfazer, o segundo era um período de seleção, o terceiro era um período de abandono. Era isso, né? E agora, esse quarto aqui é um período de assentamento. Página, Cecília, página 11. Foi isso, né? Período de assentamento. Esse é um período de quietude, no qual o professor de Deus descansa um pouco em certa paz. Isso aí a gente começa a ver na gente. Não sei se vocês prestaram atenção nesse andamento todo aí. E assim, ó, o que acontece? Que é uma coisa que eu quero lembrar vocês, que às vezes a gente esquece. Esse livro, ele foi feito para várias oitavas de entendimento. Então, mesmo que sejam esses períodos, não sejam ainda os ideais, a gente ainda não chegou lá onde a gente gostaria, a gente visita um pouco do gostinho desses períodos. Não sei se vocês prestaram atenção nisso. Esse período de assentamento é aquele período de quietude, onde a gente começa a dar os passinhos aqueles para trás, respirar, esperar um pouquinho antes de falar qualquer coisa, passar por um filtro de pensar, por exemplo, será que precisa ser dito isso? Né? Então, a gente começa com essa noção. E aí, agora, ele consolida o seu aprendizado nesse período de assentamento. Agora, começa a ver o valor de transferir o que aprendeu. E como que o professor de Deus transfere aquilo que ele aprendeu? Através dos exemplos. Estendendo o amor que ele já entendeu, estendendo a compreensão que ele já entendeu, a tolerância que ele já entendeu. Então, nada melhor do que o silêncio, né? Trabalhar no silêncio é um desafio e tanto.
O potencial disso é literalmente assombroso. E o professor de Deus está agora em um ponto do seu desenvolvimento no qual vê nisso a sua saída. Desiste do que não queres e guarda o que queres. Como é simples e óbvio. E como é fácil de se fazer. O professor de Deus necessita desse período de pausa. Então a gente começa a entender por que em alguns momentos a gente precisa se isolar, a gente sente essa necessidade, a gente sente necessidade de estar um pouco mais recolhido. Então, esse desenvolvimento da confiança é interessante para a gente entender e não se culpar, porque é um processo, né? É um processo necessário, ele vai acontecendo automaticamente. À medida em que eu começo a ter outras compreensões, eu percebo o quanto eu tenho que me recolher um pouco mais, ficar um pouco mais em silêncio, parar de bater boca, ser mais feliz do que ter razão. Né? É esse recolhimento, assim. Mas é um período também, né? Contudo, ele ainda não veio tão longe quanto imagina. No entanto, quando estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Olha que lindo. Quem será que são esses companheiros? Além de Jesus, Cristo, Espírito Santo, né? A gente vai já acompanhado. Por isso que quando a gente fala esses momentos em que a gente se encontra nas aulas e pega o livro, que eu até estava conversando hoje com a Adri, hoje de manhã, que esses momentos em que a gente pega uma leitura assim tão profunda, tão abstrata, tão metafísica, e começa a ler, são momentos em que a gente recua e deixa virem esses professores mais, que estão mais lá, né? Deixa vir essa sabedoria. Porque se eu for interpretar o livro que eu estou lendo a partir da minha visão de mundo, através do meu filtro, através do meu óculos, que ainda tem as crenças, enquanto eu estiver viva, ainda tem coisa para limpar, ainda tem ego, né? Enquanto eu estiver viva, não, enquanto eu estiver nesse corpo aqui, ainda tem. Então, eu não posso interferir. E é nesse momento que a gente começa a silenciar e a recuar e deixar, porque a gente está confiando. A gente sabe que o que vai ser entregue é melhor do que a minha interpretação. Entenderam? E isso é muito sutil. Era isso que eu estava conversando hoje de manhã. Isso é muito sutil, porque eu tenho que entender o momento que eu tenho que recuar e entender o momento que eu preciso entregar, né? Entregar para quem está ouvindo. Porque aí não sou eu que estou entregando, eu sou só o instrumento. Eu tenho que afinar esse instrumento. O nosso dever é ir afinando, e soltando e entregando aquilo que é como se a gente estivesse limpando o cano, né? O cano está ali, o cano está cheio de sujeira dentro, cheio de craca. E aí eu vou pegar um instrumento ali e vou ir limpando esse cano, através das lições, através do contato com a verdade diariamente. Eu nunca vou esquecer de dizer isso para vocês, é diário o exercício. Quanto mais a gente se propõe a fazer isso, mais rápido e mais atalhado é o nosso caminho. Sobra mais tempo para a gente viver depois de atalhar esse caminho. Olha que coisa mais maravilhosa.
Depois que a gente atalha esse caminho com a nossa compreensão, o nosso entendimento, porque o tempo só está aqui para nos ensinar, eu atalho o caminho, eu ganho tempo. Eu ganho tempo para quê? Para salvar cada vez mais a minha mente. Uma coisa é eu morrer com 50, com 30, com 40, com 60, com 70. Agora, se eu estou fazendo um trabalho intensivo, eu estou ganhando tempo para que depois dos 60, 70, eu viva em plenitude, em completude, em felicidade, né? Eu consiga chegar lá e ainda tenha tempo para viver de uma forma muito mais leve, já com toda essa bagagem, com toda essa compreensão. Então, quando estiver pronto para seguir adiante, vai com companheiros poderosos ao seu lado. Fantástico. Agora ele descansa um pouco e os reúne antes de prosseguir. Daqui para frente, ele não irá sozinho. Olha que lindo. Depois que a gente começa a entender que nós não estamos sozinhos e que a gente, confiando, a gente entrega o momento, e no momento presente, em que eu estou fazendo uma leitura e eu estou entregando esse momento para os responsáveis, eu estou entregando junto com vocês. Porque tudo que eu faço para vocês e para mim também. Eu faço para mim, eu faço para vocês também. Por isso que eu digo que é um lugar de cura. Dar é receber ao mesmo tempo. Então, quando a gente entende e confia, o que vai acontecer vai ser o melhor para todo mundo. É essa confiança, essa é a fé, essa é a certeza. Por mais que nos primeiros momentos, às vezes, não pareça. O próximo estágio é, de fato, um período de desassentamento. Vamos ver o que ele traz para nós agora. O período anterior era assentamento, e esse agora é desassentamento. Agora o professor de Deus tem que compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor. Tudo que realmente aprendeu até aqui foi que não queria o que não tinha valor. E, de fato, queria o que tinha. Olha que interessante isso aqui. É uma abstração total, né? Mas só para vocês entenderem assim. Nessa partezinha aqui, ele está explicando o seguinte, que eu não sabia o que eu de verdade queria. Eu não sabia o que de verdade eu queria. Eu dava valores para as coisas que eu achava que tinham valor e que eu achava que eu queria. Então, o que diz aqui? O professor de Deus tem que compreender que ele realmente não sabia o que tinha e o que não tinha valor. Essas metas que a gente vai atrás, né? Agora eu quero tal coisa, porque quando eu tiver tal coisa, aí eu acho que vou ficar melhor, eu vou me sentir melhor, eu vou ser mais feliz. Aí eu busco um trabalho diferente porque aquele está me trazendo uma infelicidade, mas eu não me dou conta que essa infelicidade ela não está no meu trabalho, ela está em mim. Então, o que eu vou querer fazer? Eu vou trocar de trabalho.
E isso é com tudo, com relacionamento, com trabalho, com colegas, com faculdade, com colégio, com seja lá o que for. Tudo que nos incomoda não tem nada a ver com a situação que a gente está. Tem a ver com a nossa situação interna. Porque a gente acredita que quer isso. Eu acredito que quero fazer uma faculdade de direito porque eu acredito que quero ser uma advogada ou fazer um concurso para juiz ou para promotor. Eu acredito que quero isso, eu dou valor para isso e tenho certeza que é isso que eu quero. E aí, quando eu começo a entregar, chego nesse período de assentamento e começo a observar que, na verdade, eu não quero nada disso, que isso tudo era uma ilusão. E aí vem o que ele diz aqui depois, tudo que realmente aprendeu até aqui foi que não queria o que não tinha valor. Eu não queria nada disso. Eu achava que eu queria. De fato, queria o que tinha. O que tinha, o que é valor de fato, né? Vocês entenderam? Gente, não... Vocês me perguntem, tá? Eu sei que é muita abstração, mas essa abstração ela é proposital. É para dar o nó mesmo. É para dar o nó, aí a gente se sacode e começa a sair da zona de conforto. Epa, como assim? Eu queria ou não queria? Né? O que eu queria e o que eu não queria? Então, ele faz muito esses embromations aí em nós para nos tirar realmente do prumo. Apesar disso, sua própria seleção foi sem significado, no sentido de lhe ensinar a diferença. A ideia de sacrifício, tão central no seu próprio sistema de pensamento, temos coisas para falar sobre isso. A ideia de sacrifício, que é uma crença nossa, a crença no sacrifício, a ideia de sacrifício tão central no seu próprio sistema de pensamento, que é o sistema do ego, que é o sistema do mundo aqui que a gente vive, fez com que fosse impossível para ele julgar. Ele pensou ter aprendido a disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. Fala, Malu. Boa noite, gente. A pergunta é, então ele realmente sabe o que ele quer? Não, porque fica essa abstração a sair, dá um nó dentro da minha cabeça, ainda mais agora que você está lendo de disponibilidade. Ele quer disponibilidade, mas ele não sabe para que ele serve essa disponibilidade. Então, será que realmente nós sabemos aquilo que nós queremos? Tá. Olha só. Na verdade, aqui é uma transição, tá? É uma transição do professor desenvolvendo a sua confiança, que é esse o tema que a gente está trabalhando. Ele está desenvolvendo a sua confiança, nós estamos desenvolvendo a nossa confiança. Então, assim, eu passo uma vida inteira buscando coisas fora de mim, para que eu me sinta preenchida, que eu me sinta feliz. Por quê? Porque as nossas bases são fracas. As nossas bases são construídas em cima de escassez, em cima de falta. Então, eu passo a vida inteira achando que quero tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Daí eu busco tudo isso, vou atrás de tudo isso. O que eu colho? Frustração, sofrimento, incomodação, preocupação. E aí eu vou começando a me dar conta disso. Poxa, mas era isso que eu queria. Por que isso resultou numa frustração? Era essa outra coisa que eu queria. Por que resultou também numa dor? Estava tudo certo.
Eu estudei para isso. Eu me organizei para isso. Era exatamente isso que eu queria. E por que que isso não deu certo? Aí entra o seguinte: nós não sabemos o que queremos. Porque o que a gente quer realmente, se a gente vai lá no fundinho do negócio, o que a gente quer realmente é o quê? É ser feliz, é ter paz, é ter um amor, é ter completude. Não é isso que a gente quer? Ou vocês querem alguma coisa além disso? Ou vocês não querem isso? Vocês preferem o carro, a casa, o relacionamento? É nesse sentido. A gente nem sabe o que a gente quer. Mas se eu for perguntar para vocês, vocês preferem ter uma casa com 3 andares na beira da praia ou vocês preferem paz? O que que vocês vão me dizer? Então a gente nem sabe. Lá atrás a gente não sabia que a gente queria essa paz. Lá atrás a gente não sabia nem que a gente tinha direito a ser feliz e a ser alegre. Não é isso? Hoje a gente começa a distinguir, tá, mas por que que eu estou buscando mudar esse meu trabalho aqui? O que que está me levando a isso? Eu estou buscando por quê? O que que eu quero com isso? Depois a gente vai começar a entender, e a gente já pode começar a entender, até porque as lições elas vão nos levando para isso, que o único propósito de estar aqui é a busca da paz. Tudo que a gente for tudo que passar na minha cabeça assim, eu gostaria muito disso. Pensem primeiro. Por quê? Porque eu acho que isso vai me trazer paz. Faça uma análise bem profunda disso. Porque o que eu quero dizer é assim, o ego enrola a gente o tempo inteiro. Inteiro. Ele nos convence que a gente precisa fazer as coisas. Ele nos convence. Ele nos distrai, é o ilusionista, ele nos distrai aqui com a mãozinha, enquanto isso ele nos mantém aqui num sistema de pensamento egóico. Enquanto isso, ele vai fazendo assim na frente de vocês, e vocês vão lá, eu acho que isso aqui, não, quem sabe isso aqui, quem sabe isso aqui, aí frustração, 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 aí doença, e aí a morte. Entende? Ele vai distraindo. Então, o que que é esse querer? A gente quer felicidade, a gente quer a paz, a gente quer a tranquilidade, a completude, o amor, tudo isso é óbvio que a gente quer, mas a gente lá atrás nem sabia disso. A gente achava que a gente queria trocar de carro, a gente achava que a gente queria trocar de apartamento, a gente achava que a gente queria trocar a mobília da casa. Entendem a diferença? E nesse momento aqui, nesse estágio aqui que a gente está lendo, é justamente ele está desmembrando isso, desfazendo essa insanidade. Da gente achar que é o carro que a gente quer, que é a casa que a gente quer, que é o relacionamento que a gente quer. Ele desfaz isso e nos mostra o quê? É só a paz que a gente quer. Aonde a gente estiver. Aonde a gente estiver, no trabalho que a gente estiver, no relacionamento que a gente estiver, na casa que a gente estiver, como filha, como mãe, como irmã. Entendeu, Malu? Ou ficou ainda alguma coisa?
E a ideia de sacrifício... a Adrizinha tinha levantado a mão, né, Adri? Pergunta, amada. Eu ficou na minha cabeça, mas eu me Não, perdi. não tem problema não. Diríamos que somos crianças mimadas, como se, por exemplo, igual aquele caso, eu queria tanto uma bicicleta e ganho a bicicleta, e quando essa bicicleta chega, eu falo, não era isso que eu queria, não era bem isso que eu queria. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Então somos crianças mimadas. É mais ou menos isso, porque por isso nós somos inocentes. E nada satisfaz. Não, Porque tudo é construído em cima de uma escassez. de uma É a falta, né? da falta. Da falta que a gente tem de Deus, né? Isso a gente sempre vai trazer essa forma metafórica de dizer. É a falta porque a gente se desprendeu da fonte. É que nem vocês tirarem a flecha da tomada, né? E deixar lá por um tempo, o aparelho vai acabar faltando bateria. Enquanto eu não conecto a flecha de volta à fonte, ele não se preenche. Olha que exemplo mais bobo e tão real, né? Enquanto a gente não conecta ali a flecha de volta, a luz não chega. Sendo que a gente ainda tem a vantagem, né, como filhos de Deus, que nunca perdemos essa luz, a nossa flecha nunca saiu de lá. Ela nunca saiu da tomada. Mas em algum momento o esquecimento foi tão grande, mas tão grande, que a gente acha que a gente está fora da tomada, né? Então a gente sai sempre buscando, achando que é isso que a gente quer. E na verdade o que a gente quer é somente paz, alegria, completude, tanto que quando a gente consegue chegar e visitar em alguns momentos esse lugarzinho da nossa mente que tem essa paz, que a gente se sente completo, a gente não tem vontade de sair, a gente quer mais. Eu quero um pouquinho mais disso aí. Porque realmente a gente nem sabia que a gente queria isso. Porque a gente tem o quê? A crença no sacrifício, que foi sempre isso que nos ensinaram, principalmente na religião católica. A crença no sacrifício. A crença na dificuldade. Tudo para mim eu digo que é difícil, que eu preciso sentir alguma coisa desagradável para que eu entenda que aquilo eu sou merecedor. Nossa, como é que chegou isso para mim? Eu nem senti nada, não. Então tem errado. Lá na frente tu vai pagar alguma coisa. Tá muito fácil. Não é assim que a gente tenha. Não é essa a nossa crença? Essa é a crença no sacrifício que todos nós temos. Quando é muito fácil, a gente. Será? Será que eu mereço? Será que era para mim? Eu acho que bateram na porta errada, que não é possível que seja assim tão fácil. A gente não acredita que seja fácil. Então, isso ele quer dizer aqui. Ele pensou ter aprendido a disponibilidade, que a gente tanto está falando, né? Ele pensou ter aprendido a disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. E aqui está justamente falando na coisa do o que eu quero. Eu estou disponível para quê? Para as coisas que eu quero com o ego, para as metas que eu coloco para mim? Ou eu estou disponível para que chegue o que precisa, no momento certo, na hora certa, na quantidade certa, que é o que eu já tenho, que é o que eu mereço? Isso a gente tem que repetir inúmeras vezes. Porque isso precisa formar um novo caminho neural em nós. Porque a gente tem os caminhos da dor, dos dramas, dos sacrifícios, né? Então a gente tem que repetir,
fazer o contrário que toda a vida a gente ouviu com os nossos pais. O contrário que toda a vida os nossos pais ouviram dos nossos avós e dos nossos tataravós, e assim por diante, porque não é só de agora. É uma coisa enraizada, que agora a gente está limpando. E para limpar, a gente tem que... Como é que a criança aprende? Repetindo, 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 repetindo. É assim. É assim que a criança vai formando um caminho novo. E de tanto repetir, aquilo na criança se torna um hábito. Eu não tenho mais o hábito do sacrifício, eu tenho o hábito da alegria, da leveza. Eu não preciso me sacrificar mais. Eu só preciso entregar e me colocar disponível. É isso que fala aqui sobre disponibilidade. Então, ele pensou ter aprendido a disponibilidade, mas vê agora que não sabe para que serve essa disponibilidade. E agora tem que atingir um estado que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Então, a gente, quando fala que as coisas não são tão rápidas assim, que a gente tem que ter dedicação, que a gente tem que dar continuidade nas coisas, tem a ver com isso. A gente acredita nisso também, né? Tem a ver também com a nossa crença. Nossa, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer as minhas lições, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Por que que a gente tem que fazer dessa forma? Porque a gente acredita que é assim que funciona. Então, o que que acontece? É assim que vai funcionar. Vocês conseguem entender a dimensão dessa explicação? Ele precisa entrar no nosso sistema para que a gente consiga entender a ignorância que a gente carrega e que é através dessa ignorância que a gente precisa aprender a sair dela. Se a saída é vertical, eu simplesmente poderia dizer assim, olha, eu tô com uma dor aqui na minha mão esquerda, mas está horrível. Eu vou lá, vou me sentar, vou fazer a minha lição, vou fazer a minha concentração, vou emendar numa meditação, vou usar um alinho essencial para me ajudar a sair daqui e ir para um lugar mais sutil da minha mente. Vou fazer tudo bonitinho, né? Aí eu volto, e aí a mim, né? Eu volto ao ser Carla ali, e olho aqui minha mão, nossa, mas ainda tá doendo. Mas a saída não é vertical. Só que a nossa mente ainda não tem condições. Então, o que que ele faz? Ele faz a gente entender que o nosso sistema é cheio de crenças, e se a gente acredita no tempo, é assim que vai funcionar para nós. Entenderam isso? Ficou claro, gente? Boa noite, Taizinha. Boa noite, Célia. As que entraram depois. Boa noite, Giza. Então, entende que assim, ó, e agora tem que atingir um estado que talvez, já usou um termo aí, que é incerto, que é o que é incerto, o que é incerteza é do ego, né? Que talvez por muito, muito tempo ainda lhe seja impossível alcançar. Entendem? Entenderam como é abstrato, mas ao mesmo tempo a gente conversando aqui chega nessa compreensão?
Ele só fala isso porque a gente acredita que precisa de tempo para as coisas. O ego, ele tem uma sequência. Por mais que vocês digam assim, porque é agora que eu vou ficar boa, né? Às vezes a gente até dá ali um estalinho que fica. Mas e se não fica, vai nos dar desespero? Não, se não fica é porque a gente acredita que tem um caminho para ficar bom, que tem um tempo para ficar bom, que tem um espaço para ficar bom, que não é a saída, não é boom, vertical. A gente ainda acredita nisso. Se a gente ainda acredita, por mais que a gente diga que não, o nosso inconsciente está ainda com esses montes de crença, a gente tem que seguir o que ele está indicando aqui, que é para a gente chegar em algum momento de conseguir limpar essa crença, né? Ficou bem entendido, gente? Façam sim, sim para mim, por favor. Tem que ficar bem entendido que isso aqui está bem abstrato, esse parágrafo aqui. Tá. Precisa aprender a deixar de lado todo julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. O que realmente quer? O que é esse realmente quer? Paz, alegria, felicidade, amor, porque é isso que a gente realmente quer. É isso que a gente realmente quer. A gente não quer o carro, o dinheiro, a felicidade, a mulher, o marido. Entenderam? Agora a gente fechou o parágrafo com essa coisa bem transparente aqui, né? Eu sei que aquelas que foram chegando depois fica confuso. Tem que pegar o iniciozinho, que eu já comecei gravando no início, e para poder pegar toda a compreensão do parágrafo, porque esse parágrafo aqui foi bem chatinho. Então, precisa aprender a deixar de lado todo julgamento e pedir apenas o que realmente quer em qualquer circunstância. Eu esteja onde eu estiver. Eu tenho que aprender a pedir aquilo que eu realmente quero. Porque todo o resto é uma enganação. Se cada passo nessa direção não fosse tão fortemente reforçado, seria de fato muito duro. Então, se a gente não tiver a compreensão absoluta do que realmente a gente quer, que é a paz, que tudo termina em paz, é isso que realmente a gente quer. Se a gente não tiver essa compreensão absoluta e confiar nisso, confiar que se eu buscar a paz aonde eu estiver, eu vou chegar na paz, não importa o lugar que eu estou, não importam as pessoas que eu estou, isso precisa ficar bem entendido. Senão eu vou continuar buscando metas. Metas do ego, o tempo inteiro. Metas do ego. Metas do ego. Diga, Malu. Aí você me diz se eu estou errado, se eu estou certa. Esse livro, todo ele vem te mandando recados o tempo inteiro. Se, na verdade, eu já reparei, se eu tentar me aprofundar em um pedaço, eu não saio daquele lugar. Então, na verdade, ele vem devagar, colocando e se repetindo e colocando. Quando você pergunta assim, todo mundo entendeu? Você entendeu? Eu não vou te responder que eu entendi, porque não dá. Eu vou te responder que eu estou atenta que isso está entrando
na minha cabeça, mas está sendo acumulado para chegar em algum lugar, em algum momento. Sim, Eu já entendi agora. até porque o que vocês vão captar na aula aqui é um percentual, tá? É uma parte. Aí vocês saem da aula e vão viver a vida de vocês. Aí daqui um pouco acontece uma coisa, vocês, isso aí foi aquilo da aula. Porque essas fichinhas, elas vão caindo da nossa vivência aqui. Não é tudo ao mesmo tempo aqui na aula. Aqui na aula a gente planta algumas coisinhas, né, numa mente mais profunda. A gente vai plantando. Mas aí não precisa entender 100%, porque esse livro ele é o tempo inteiro te ensinando. E ele tem uma lógica para isso. Ele tem uma técnica para isso. Assim como as lições, Malu. Não adianta querer voltar lá atrás, não, mas eu acho que eu vou voltar. Se começar a voltar muito, não entendeu como é que funciona. Porque não tem que voltar. Cada lição ela tem uma função dentro de nós. Tem que seguir. A única coisa, ele nunca, em nenhum momento, ele manda vocês voltarem em lugar nenhum. Ele só diz, façam. Só. Ele não manda entender. Pelo contrário. Ele explica ali no início das lições, tem um texto introdutório ali que explica. Não se preocupem em entender. Só façam. Porque quando a gente começa a fazer as primeiras lições, a gente tem vontade de largar. Como assim não significa nada? Quer dizer que o meu filho não significa nada? Não, eu estou largando isso aqui. Não tem como fazer isso aqui. Entende? Então, realmente não se preocupem. Mas eu abro assim, esse espaço para que vocês, se tiverem dúvida naquilo que vocês acham que precisam, vocês perguntem. Não vou pedir para ninguém vir aqui explicar nada. Mas só assim, não, mas parei um pouquinho, tem uma palavra ali que ficou meio, né? Podem perguntar, não precisam se sentir que não estão aprendendo e que estão com vergonha de perguntar. Eu sou sem vergonha. Não tenho vergonha. Eu pergunto. Se estiver errado, eu tenho que aprender, né? Então diz aqui, se cada passo nessa direção não fosse fortemente reforçado, que é o que a gente faz, reforçar e reforçar e reforçar e reforçar e reforçar, e todo dia, e repetindo e repetindo, seria de fato muito duro. Que sair dessa bolha, para nós, se a gente não tivesse esse cordãozinho ainda ligado lá na tomada, se ainda não tivesse isso aí, seria impossível. Impossível sair. Finalmente, esse é o último, será? É o último. Falou em finalmente. Há um período de consecução, conquista, né? Há um período de conquista. Consolidação pode ser também. É aqui que o aprendizado é consolidado. Agora, o que antes era visto como meras sombras, vem a ser sólidas conquistas, com as quais se pode contar em todas as emergências, bem como nos momentos tranquilos. De fato, seu resultado é tranquilidade. O resultado do aprendizado honesto, da consistência do pensamento e da transferência total. Isso aqui é o nosso dia a dia, né? Quando é que eu vou ver que realmente eu cheguei nesse número 8 aqui?
quando eu passo por tudo aquilo que a gente está estudando aqui, todo esse desenvolvimento da confiança, e quando, ao me relacionar com alguém, com alguma situação, eu consigo me aquietar, dar os passos para trás, respirar. E essa palavra aqui que ele diz, momentos tranquilos. O seu resultado é a tranquilidade, o resultado do aprendizado honesto, da consistência do pensamento, consistência, e da transferência total. A transferência, ele sempre diz aqui sobre a transferência que é transferir o amor, tá? Sempre que ele falar em transferência, em criação, em comunicação verdadeira, sempre quer dizer a transferência daquilo que eu tenho de melhor em mim. Quando eu consigo estar ali conectada de verdade com algo muito em paz em mim e eu consigo transferir para o outro essa paz. Eu consigo estender para o outro. Eu consigo, através do olhar, através do silêncio, através de uma palavra que tire a pessoa de uma situação de medo, porque eu confio tanto que eu transfiro essa confiança. E aí isso é uma consolidação. Quando a gente realmente consegue fazer isso e não fica tremendo toda por dentro querendo comer a parede. Então, a gente vai passar por muitos momentos esses de, sabe? Mas em alguns momentos vocês vão perceber, nossa, olha só, esse coisinha que eu consegui. Essa partezinha que eu consegui fazer. Porque é um período que a gente ainda está, né? Um pé lá, um pé cá. E mesmo aqueles que nos levaram a tremer de raiva, de emoção, que aquilo, sabe, vem para o corpo, mesmo esses momentos, a gente ainda assim consegue chegar em casa e, nossa, vou entregar essa situação, pisei na casca de banana mesmo, mas eu vou me perdoar, não vou me julgar, eu não consegui fazer melhor, mas eu procurei fazer. E ainda é tempo de corrigir. Sempre é tempo de corrigir, mesmo que seja um mês depois, mesmo que seja um ano depois, mesmo que vocês não falem com aquela pessoa que vocês discutiram há 10 anos atrás, corrijam agora. Tempo, sempre lembrem que tempo não existe. A correção, ela é, quando a gente percebe aquilo com a percepção correta, a correção é na hora, tá? Não fiquem pensando, tá, mas e agora? Fazia 10 anos que eu não encontrava essa pessoa e ela morreu, e agora? Tô ferrada. Tô ferrada. Não. Primeiro que ela não morreu. O corpinho dela foi embora, ela vai pegar outro daqui a um tempo. Segundo que tempo não existe. O tempo existe justamente para a gente chegar na compreensão dessa correção que a gente tem que fazer. É para isso que o tempo existe, para nos ensinar que tem esse momento em que a gente pode fazer isso. É para isso que o tempo existe. Mas quando a gente faz, e a gente vai estudar lá no grupo, quem começar ali a fazer, quando a gente faz o milagre, ele existe fora do tempo. Essas coisas, quando a gente começa a ouvir, não dá um alívio saber que tem saída?
Porque tem gente que perde um ente querido que não falava há 500 anos e vai carregar o resto do tempo até a morte arrependimento, culpa. E a gente tendo essa compreensão, a gente entende que a gente pode, a qualquer momento, se salvar disso. Entender, se perdoar, perdoar essas imagens dos momentos que aquilo aconteceram, aquilo teve um motivo, aquilo teve um propósito de ter acontecido. Então, a criatura se foi, o corpinho dela se foi, mas eu vou me perdoar dentro da minha mente hoje, e acabou, passa uma régua e vai, né? Então, é possível. Porque se a gente fica no arrependimento, na culpa, a gente vai adoecer mais cedo ou mais tarde e vai morrer. É simples assim. Né, Dri? É simples assim. Malu. E vocês já repararam que quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, aparece um monte de gente para te cutucar e você exercer a sua plenitude? Exatamente. Você está lá, aparece um para te cutucar aqui, que você tem que exercer que você está plena. Você é outra. Isso aumenta, eu tenho percebido isso. Quanto mais você vai entendendo esse caminho aí, fazendo um novo caminho neural, mais você é cutucado, porque, na verdade, você não via o que você passa a ver. Era isso que eu ia dizer. Não é que aumenta, é que antes a gente estava dormindo. A gente não via o que a gente passa a ver. E aí, aquilo que não incomodava, passa a incomodar, porque aquilo faz parte de você também. Aí, aquilo é para não só te cutucar, para você ver se você está pleno, mas também uma oportunidade que você descobre, pô, por que eu estou me incomodando com aquilo? Porque está em mim também, porque tudo está dentro de mim. Essa coisa que você falou antes, dessa busca, dessa falta, é porque a gente insiste em procurar pelo lado de fora. E não procura o que já está aqui dentro. E A aí, dor é exatamente essa. está aqui dentro, eu não sou filha, eu não sou parte. Eu tenho estudado isso aqui nesse livro, eu tenho compreendido, tenho pensado, é isso aí, ó, que acontece, é que eu quero lá fora. Como é que eu vou achar um grande amor se eu não sou meu grande amor? Como é que eu vou achar alguma coisa? Aí eu já vou ter um relacionamento com o outro, depositando no outro o meu querer, não aquilo que o outro vai vir para ser companheiro. Aí, né? Se eu tivesse estudado 100 antes, talvez eu estivesse tão formosa hoje. Não, mas a gente quando começa a ter essa compreensão, a gente vira uma formosura da noite para o dia. Porque a gente já é isso aqui, né? A gente já é essa flor de formosura. Mas é que a gente esqueceu o que é, tá? A gente vai lembrando todos os dias um pouquinho. Dri. É isso mesmo que eu ia falar, essa compreensão, esse entendimento, hoje que eu tenho, nossa, me dá um alívio tamanho por saber que tá tudo comigo, tudo depende de mim, não depende do outro. Depois que eu entendi que tudo depende de mim, eu falei, ok. Então só irá acontecer coisas na minha vida se eu deixar acontecer as coisas na minha vida. Ou seja, a minha vida está nas minhas mãos, não está na mão do outro. Ótimo. Esse entendimento para mim foi perfeito. O que para muitos poderia até estar ruim, né? Poxa, agora tudo que acontecer comigo, a responsabilidade é minha, não é nada do outro, que para muitos esse é o grande drama, né? Vamos dizer assim. Mas para mim não, caiu como uma luva assim, bem ajustada, nada, nenhuma bainha para se fazer.
perfeito. É Então, muito bom. É muito muito bom, bom muito saber bom. que a gente tem essa possibilidade de se curar, né? Uhum. Entre aspas, de se libertar. E que não depende de mais ninguém. Vocês sabem que, agora a Adri falando isso, eu me lembrei, eu trabalhei com direito mais de 10 anos. E eu tinha um incômodo tão grande, porque quando eu tinha que. Eu trabalhei como advogada, né? Quando dependia de mim, eu sempre fui muito disciplinada, assim. Eu pegava aquilo ali, eu tinha que virar à noite, eu virava à noite, eu peticionava, eu fazia, assim, tudo que eu podia para estar no meu prazo, sabe? Tudo entregue direitinho, com muito estudo, com muita dedicação. Aí eu entregava lá o negócio no fórum. E aí, a resposta, cadê? E os prazos deles para nós? E as sextas-feiras que ninguém trabalhava no fórum? Eles fazem um fim de semana comprido de sexta a segunda, sabe? E aí eu ficava muito indignada. Eu pensava, mas eu passei a noite para entregar isso aqui. Aí eu entrego no prazo, porque os prazos são contados a partir do momento que entra lá e que eles registram que entrou. Mas se eu atraso, aí ferrou, né? Então eu entregava, mas eles botavam na gaveta e levavam uma semana para registrar que eu entreguei. E eu lá esperando. E eu lá esperando. E do outro lado, o cliente cobrando. E aí? Como é que foi? Faz uma semana que a gente já fez isso. E bababá. E isso ia me estressando demais, porque eu não tinha nas mãos a possibilidade de fazer aquilo que eu achava que tinha, que todo mundo podia fazer, né? Chegou no momento, assim, quando chegou perto dos 10 anos, eu estava, assim, ó, subindo em parede lisa, não aguentava mais. E foi aí que eu comecei a fazer como hobby o quê? Cabelo. Eu sempre gostei, né, de mexer em cabelo. E aí, por quê? Porque era eu que pegava a tesoura e fazia na hora o que eu queria fazer. Era eu que pegava e fazia as mechas na hora. No máximo, em 2, 3, 4 horas, a pessoa estava pronta. E aquilo me dava uma satisfação tremenda, porque ninguém saía dali das minhas mãos se não tivesse 100%. Então, isso aí me dava uma satisfação, Dri. Essa mesma satisfação, assim, eu percebi nisso, em mim, que é a possibilidade de saber que a gente pode mudar, que é esse o nosso livre-arbítrio. Eu escolho fazer diferente, eu escolho um outro caminho, eu escolho outra vez. Precisa ter um outro jeito, não é possível que eu tenha que passar sofrendo a vida inteira até adoecer e até morrer. Não é possível que seja assim. E aí a gente percebe que está nas nossas mãos, que as lições estão ali, é só fazer, é só ler uma por dia. Eu cheguei num ponto agora, pela terceira vez, que eu estou agoniada com essas lições. Estou agoniada, porque eu estou numa parte que está terminando a primeira parte. Lá na 190 alguma coisa. Só que ali, ali é só revisão, e eu tô desatinada, porque eu tô cansada de revisar, eu quero uma coisa que seja grande, um textão, sabe? Que eu fique ali um tempão fazendo, porque esses textinhos de revisão me deixam frustrada, sabe? Aí o que eu faço? Eu leio essa revisão, depois eu vou estudar um troço maior. Então, está nas nossas mãos isso. E tem gente que nem a revisão faz. O que eu quero mudar, então? Eu quero ficar esperando que os outros façam por mim, continuem fazendo por mim, né? Então, isso que a Adri falou é maravilhoso, é um divisor de águas. Eu sei que eu posso fazer, eu vou mexer nisso aí, eu não dependo de ninguém. O crescimento é individual, quem quiser que me acompanhe. Quem quiser aproveitar, que me acompanhe. Quem quiser aproveitar essa luz que a gente começa a desenvolver cada vez mais,
Venha junto, não venha me puxar para trás. Porque eu não vou mais olhar para trás. Eu vou olhar para frente. Eu não vou continuar querendo dar a mão para puxar toda a galera, porque não vai funcionar. Não funciona assim. Nem com pais, nem com filhos, tá? Os filhos têm que entender que o crescimento é individual. São eles pegarem o livrinho e fazerem a lição se quiser, ou tem um monte de outros caminhos, mas façam os caminhos. Porque enquanto uns vão avançando, os outros vão ficando para trás. Ah, não vão chegar lá? Vão, um dia vão. Não sei quando. Um dia vão. E a gente precisa soltar isso. Ah, e só falta um pouquinho aqui. Então, quando fala, né? De fato, o seu resultado é a tranquilidade, o resultado do aprendizado honesto, da consistência, palavra importantíssima, ser grifada. Não é pega um pouquinho, larga e aí esquece, aí o caminhão começa a descer de novo, e daqui a pouco volta, pega uma outra coisinha, empurra o caminhão para cima de novo, esquece de novo. Ai, pois é, eu tenho que fazer. Ai, eu estou sem tempo. E aí vai. Sem consistência, não vai também. O caminhão, que é o ego, vai atropelar vocês de novo. Consistência do pensamento e da transferência total. Total. Não é um pouquinho de transferência, tá? Quem dá amor, dá todo o amor. Porque ele não tem fim. Quem tem paciência, não adianta dar um pouquinho de paciência e depois perder a paciência no fim. Tem que dar toda a paciência. É isso que é consolidar. Esse é o estágio da paz real, pois aqui se reflete inteiramente o estado do céu. Daqui em diante, o caminho para o céu é fácil e está aberto. De fato, é aqui o céu. Aqui, aonde vocês estiverem, vocês estão com a mente no céu. Ou no inferno, né? Vocês carregam a mente no aqui e agora. Escolham qual que vocês querem estar. Quem poderia querer ir a qualquer lugar se a paz já está completa? Para que buscar? Para que ir atrás? Por que eu tenho que ir atrás? Por que eu tenho que fazer mais uma meta, e mais uma meta, e mais uma meta, e mais uma meta, se já está aqui? É só eu usufruir. E quem buscaria trocar a tranquilidade por algo mais desejável? Por isso que aqui só complementa o parágrafo anterior, né? Eu acho que eu quero as coisas que eu quero no mundo, mas na verdade eu quero o que eu já tenho. Eu é que esqueci que eu quero. Quem buscaria outra coisa se a paz já está aqui? Se a tranquilidade já está aqui? Esse estado de plenitude, de completude, de bem-estar. O que poderia ser mais desejável do que isso? Vocês têm alguma coisa mais desejável do que isso? Mais desejável do que deitar a cabecinha no travesseiro e... Ai, meu Deus, eu só tenho a agradecer o dia de hoje. Só. Agradecer, agradecer e agradecer. Só isso que tem para a gente fazer.
Porque a paz é tão grande que nos banha. E a gente só fica ali com aquele momento presente, encostando ali o rosto no travesseiro, com aquela cobertinha. Então é isso, gente. Isso aí é a construção da confiança de quem um dia quer seguir esse caminho. E quando se fala em professor de Deus, não tem nada a ver com ensinar o 100, tá? Em qualquer lugar que vocês estiverem, a qualquer momento, com qualquer pessoa, pode-se ser um professor de Deus. Dando exemplo. E fazendo exatamente, ensinando exatamente aquilo que a gente quer aprender. Mas não é um ensinando dando moral de cueca, né? É um ensinando e fazendo. Pelo menos, se não conseguiu, se esforçou para fazer. Se não conseguiu, foi para casa e fez uma análise daquilo que passou durante o dia e o que meu corpo sentiu. Porque sempre que vocês sentirem alguma coisa no corpo, e o corpo ele mostra muito para a gente tudo, sempre que vocês sentirem alguma coisa no corpo, qualquer incômodo, vocês entendam que vocês estavam no pensamento, no sistema de pensamento do ego, e agiram de alguma forma ali que não foi a melhor do mundo. Mas que tudo bem quanto a isso. Não tem problema ter agido de uma forma que não foi a melhor do mundo. Mas volta para lá, para casa, e faz uma limpeza na consciência, busca de novo o caminho do meio, toma uma dose de Rescue, cheira aí uma lavanda, qualquer coisa que ajude vocês a trazer para o presente, porque quando vocês trouxerem a mente para o presente, vocês vão ver, nossa, não tem problema nenhum que foi feito, foi o melhor que eu pude, tá tudo certo, tá tudo perdoado, eu não me julgo, eu não me culpo. É isso, gente. Querem fazer alguma pergunta saideira? Diga, querido. Não, só quero falar o lema da roda de terapia que cabe no que você acabou de falar, né? O que a boca cala, o corpo fala. E o que a boca fala, o corpo sara. E é isso. Tudo aquilo que a gente arquiva e guarda dentro da gente tem que sair de algum lugar. Tem que sair por algum poro. Tem que sair por algum lugar, né? E viver é maravilhoso, porque a gente tem a oportunidade de entender tudo isso e seguir em frente, né? Para aqueles que querem seguir. E eu ia falar outra coisa também. Às vezes as pessoas não querem porque se sentem bem ficando acomodadas, né? Eu não conseguiria. Mas tem gente que se sente bem ficando parada dentro do lugar, estagnado, porque está acomodado e está achando que aquilo está bom. Aí vive vidas e vidas fazendo isso. Que coisa triste, né? É que a questão, o Malu, é que a pessoa não tem consciência disso. Ela acha que ela está bem, porque ela está tendo algum ganho em relação a isso, né? Ela tem algum ganho. Se ela parar para fazer uma análise e perceber tudo, os motivos pelos quais ela não toma uma atitude, ela vai encontrar algum ganho. E algum ganho, geralmente, é algo que faz um carinho no nosso medo. Acoberta o nosso medo, que é a razão de tudo, da gente não fazer. A gente tem medo de tudo. A gente tem medo de perder a identidade, inclusive. E aí, quando a gente começa a fazer um estudo desses, que a primeira lição é isso não significa nada, a gente acha que vai virar uma cadeira. É certo que eu viro uma cadeira até o final do ano. Não tem como.
Se eu estou tirando o significado de tudo, eu vou perder tudo que eu tenho. É essa sensação que a pessoa tem quando começa a fazer isso. Ela entra no medo. E aí o ego vai mostrando, né? O nosso ilusionista vai mostrando que realmente tem que ter medo mesmo, porque se ela começar a ver algumas coisas que ela não estava vendo, ela vai perder algumas pessoas na vida dela. E assim vai toda a mentirada do ego. A gente vai perder o nosso trabalho, porque a gente vai isso, porque a gente vai aquilo, porque a gente não está mais dando tanta importância para isso ou para aquilo, e pelo contrário, a gente vai ganhando muito mais. Porque aí entra aquela coisa que a gente já falou um monte de vezes aqui. Eu vou sempre repetir, porque isso tem que internalizar, até que vocês saibam de cor falar. O nosso sucesso está ligado àquilo que a gente é e não àquilo que a gente faz. Quer um relacionamento maravilhoso? Seja essa pessoa maravilhosa. Quer um trabalho maravilhoso? Trabalhe de uma forma plena dentro do teu trabalho. Algo de muito maravilhoso vai acontecer. Enquanto a gente não se transforma naquela maravilha que a gente quer, a gente não tem. Não adianta acumular diplomas numa pasta. Isso não significa nada. Ponham no lixo. Enquanto vocês não se transformarem. Quando vocês se transformarem, vocês vão atrair. Sabe por quê? Porque vocês já têm. Ai, como é difícil que isso entre dentro da gente. Já está aqui. Eu estou atraindo, sabe por quê? Simplesmente porque eu limpei uma parede que está entre mim e o que eu quero. Tinha uma parede ali. E eu limpei como? Trabalho de autoconhecimento, limpeza de crenças, trabalho com instintos, soltando mentira, desprendendo véus de mentira, soltando, sendo cada vez mais uma pessoa autêntica e íntegra, me colocando vulnerável. Olha aqui, ó, eu tenho isso aqui. Eu tenho isso aqui. O que quer que eu faça? Que eu pegue e finja que eu não tenho? Como é que eu descubro a mentira? Olhando para ela. Fala, Taizinha. Boa noite, Carla. Boa noite, Boa noite. meninas. Quando eu entrei, né, na aula, acho que era umas 7h35, acho que a Malu estava perguntando, perguntando não, né, ela estava comentando sobre o livro, Curso em Milagres, que muita coisa a gente não tem que entender, né, que a gente vai com o passar do tempo. E hoje eu entrei numa lição, se eu não me engano, era 139, e eu não entendi nada. E eu fiquei tão preocupada. Eu falei, eu li ela 2 vezes, escutei o áudio e eu falei, gente, é a primeira lição, que assim, a gente não consegue entender tudo das lições. Eu acredito que nem você fala, se eu ler 10 vezes, vai ter coisas ali que eu não absorvi nas vezes anteriores. Mas dessa eu não entendi, realmente. E daí, eu fiquei tão preocupada de entender a introdução, sabe? Que primeiro vem o texto e depois vem a prática. E eu li 2 vezes e eu não consegui. E daí não consegui fazer a prática porque já estava na hora de ir para o trabalho. E agora eu vou fazer de noite, e é incrível como a gente é respondida, né? Na hora que eu entrei na aula, a primeira coisa que vocês estavam falando era sobre isso. Sabe quando dá um alívio? Porque eu já estava me sentindo culpada, já estava, poxa vida, eu tô na 139 e eu, como assim, eu não entendi, não consegui entender a lição, eu pratico todos os dias, como que eu não entendi? Mas, gente, juro, parecia que estava falando outra língua, assim, eu não entendi nada da lição, mas eu vou fazer isso hoje. Hoje eu vou já partir para a prática, né? Agora à noite vou fazer. Amanhã eu vou ler de novo e tá tudo certo. Se eu não entender, eu tenho certeza que mais para frente, na revisão, a ficha vai cair.
Vai. Mas só para comentar, porque é incrível como a gente é respondido. Quando a gente está numa frequência legal, né? Uhum. Na frequência do amor, a gente é respondido na É. hora. E assim, Thaisinha, pega o exercício, geralmente tem uma ideia ali principal para a gente repetir. E antes de fazer, procura fazer umas respirações, porque a preocupação também, esse medo que a gente fica de não conseguir entender, esse medo que a gente fica de as pessoas já estão lá na 100 e lá vai pedrada e eu não consigo entender a 139, não é possível, né? Esse medo faz com que tu não consiga realmente te conectar ali. Então, deixa eu ver qual é a lição. Agora fiquei curiosa. Vai soltando ele no início aqui do livro do texto, ele fala, e em algumas lições ele também repete isso, que se a gente se sentir um pouquinho incomodada, a gente para, porque com o medo a gente não evolui. A gente não consegue fazer nenhuma transformação, nem neural, nem de espécie alguma com medo. E às vezes tu começa a ler uma lição e já começa a te dar um medo de, mas eu não estou entendendo. E se eu não entender isso aqui, como é que eu faço? Eu passo adiante, não passo, repito, o que eu faço? Né? Deixa eu só olhar para te ajudar aqui. Exatamente, foi o medo que eu fiquei. Eu falei, nossa, mas se eu não entender essa, como que eu vou passar para as outras? Ainda não chegou nem na metade e aí acha que aquilo lá vai estar, né? Isso tudo é bobajada do ego querendo nos enganar, para a gente desistir. Essa que é a real. Aceitarei a expiação para mim mesmo. Bom, o que eu posso te dizer? A expiação é desfazer o erro. Então, quando eu estou aceitando a expiação para mim mesma, eu estou entendendo que eu nunca errei. Eu sou uma criança inocente de Deus. Eu nunca errei. Eu só tenho que aceitar isso. O perdão não cabe a mim. Quando eu aceito, eu relaxo. Ok, aquilo que eu fiz lá naquele momento, e que eu passei a vida inteira ouvindo que eu tinha que pagar pelos meus pecados, isso não existe. Então, aceitarei a expiação para mim mesmo eu perdoo todo o meu passado. Eu aceito tudo que passou. Eu agradeço tudo que passou, porque tudo foi necessário para o meu aprendizado e para me trazer aonde eu estou hoje. E ali, eis o fim da escolha. O que quer dizer eis o fim da escolha? Eu simplesmente, eu entrego, eu não estou escolhendo mais, eu entrego tudo. Fala, amadinha. Eu acho que eu não ia conseguir entender isso sozinha. Porque eu já estava pensando em expiação, tipo assim, não, eu acho que eu tenho o que vier, assim, de não tão bom, eu preciso aceitar. Eu já estava pensando em algo assim, sabe? Do tipo. E todo o resto não entendi. Mas, Carla, muito obrigada, gratidão. Querida. E eu até sinto falta dos vídeos, porque às vezes eu fico com um pouco de medinho de, tipo, não entender tudo, né, que tem na ideia ali. Geralmente até a lição 100, eu vi a aula e depois eu vi o seu vídeo e muita coisa ali se fechava, né? Agora o trabalho é mais sozinha. Lógico que eu consigo compartilhar aqui com vocês, mas Vai trazendo aqui que a gente ajuda, vai trazendo que a gente ajuda, mas é exatamente isso. O medo te paralisa e tu não consegue. Aí parece que tá tudo em chinês, né? Essa que foi a sensação, mas eu acho que eu não conseguiria chegar nessa conclusão agora que você trouxe. Obrigada.
Que de nada, mano, de nada. É muito importante que vocês perguntem para a gente poder ajudar. Ó, pois aqui vimos a decisão de nos aceitarmos tal como Deus nos criou. É o perdão absoluto. Não tem questionamento. É o perdão absoluto. Esse é o trabalho que a gente tem que fazer o tempo inteiro. Ah, essas lições. Tô louca que termine a minha revisão, porque eu quero entrar nessas lições longas aqui, porque aí eu fico ali, vou para outro lugar quando eu estou fazendo essas lições. Eu simplesmente, assim, viro pó. Eu estou numas coisinhas desse tamanho, assim, que eu já estou... Gente, eu vou encerrar aqui o vídeo, tá? E a gente continua aqui conversando mais um pouquinho, só um minutinho.